Olá, meu nome é Lucas Cardoziante e esta é a apresentação do projeto de diplomação do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, projeto intitulado Desenvolvimento de um controlador de motores brushless DC baseado em FPGA para uso em veículos elétricos. Este projeto foi desenvolvido com a orientação do professor Dr. Tiago Roberto Balley. Este projeto foi dividido em 5 grandes capítulos, sendo eles: Capítulo 1, Introdução; Capítulo 2, Revisão bibliográfica; Capítulo 3, Desenvolvimento; Capítulo 4, Experimentos e resultados; e Capítulo 5, Conclusão. Capítulo 1, Introdução. Contextualização e motivação. O uso de petróleo como principal fonte de energia em veículos representa um problema de sustentabilidade, visto que se trata de um recurso não renovável e que sua combustão resulta na liberação de gases tóxicos na atmosfera. Dessa forma, novas tecnologias de fornecimento de energia para veículos vêm sendo estudadas nos últimos anos. Uma dessas tecnologias é a propulsão elétrica com uso de baterias, que, segundo dados do Departamento de Energia dos Estados Unidos, a eficiência ultrapassa os 77%. A título de comparação, os tradicionais veículos a combustão apresentam entre 12% e 30% de eficiência. Se compararmos um tipo de veículo com o outro, vamos chegar à conclusão de que os veículos elétricos são, no mínimo, 2,5 vezes mais eficientes do que os veículos tradicionais a combustão. Justificativas para a realização deste trabalho: a preocupação com os impactos ambientais causados pelo uso de veículos a combustão, em especial pelos efeitos nocivos à atmosfera. Veículos elétricos representam uma solução mais eficiente e menos nociva à natureza, quando comparadas com os veículos a combustão. Dessa forma, este trabalho estuda o uso de dispositivos FPGA como uma alternativa para o controle de motores brushless DC em veículos elétricos. O problema abordado neste trabalho é desenvolver um sistema digital para o controle de motores brushless DC através de dispositivos FPGA para uso em veículos elétricos. Os objetivos principais deste trabalho são: desenvolver o sistema digital do controlador de motores brushless DC proposto e implementar o sistema desenvolvido em um dispositivo FPGA. Os objetivos secundários são: caracterizar parâmetros elétricos tais como tensão, corrente e potência em um veículo elétrico equipado com o controlador desenvolvido e testar o controlador desenvolvido sobre as seguintes condições: sem carga e com carga aplicada ao veículo. Capítulo 2. Revisão bibliográfica. Veículos elétricos. Uma pesquisa foi realizada a fim de identificar as principais arquiteturas existentes para veículos elétricos. Ao total, 4 arquiteturas foram identificadas. A primeira delas, chamada veículo elétrico híbrido, utiliza um motor a combustão interna auxiliado por um motor elétrico e uma pequena bateria para efetuar a propulsão do veículo. Já a segunda arquitetura identificada, chamada veículo elétrico com autonomia estendida, utiliza um motor elétrico em conjunto com uma bateria para efetuar a propulsão do veículo, auxiliado por um motor a combustão interna e um gerador de energia auxiliar. A terceira arquitetura identificada, chamada veículo elétrico à bateria, utiliza exclusivamente um motor elétrico e uma bateria de alta capacidade para efetuar a propulsão do veículo. Já a quarta e última arquitetura identificada, chamada veículo elétrico à célula de combustível, utiliza uma célula de combustível para converter o combustível em energia elétrica e assim utilizá-la em um motor elétrico para efetuar a propulsão do veículo. Este trabalho irá abordar exclusivamente veículos elétricos à bateria. A figura apresentada exibe em mais detalhes a arquitetura de um veículo elétrico à bateria. Nela, através da linha verde, podem ser identificadas as conexões elétricas da bateria ao controlador do motor e sucessivamente ao motor brushless DC, identificado pela sigla BLDC. Também podem ser identificadas as conexões mecânicas através das linhas vermelhas, que interligam o motor brushless DC a uma caixa de redução, em seguida a um diferencial frontal, interligando finalmente as rodas. Motores brushless. Características: ausência de contatos deslizantes interligando estator e rotor, as chamadas escovas, daí a origem do nome brushless, sem escovas. Excitação magnética produzida por ímãs permanentes instalados no rotor. Pertencem à classe de motores chamada PMSC,
motor síncrono de ímã permanente, que são divididos em duas categorias: BACM, motores brushless AC, que utilizam tensão senoidal polifásica e operam sob o princípio dos campos girantes, e BDCM, motores brushless DC, que necessitam de realimentação da posição angular do rotor para o correto sincronismo entre estator e rotor. Motores brushless DC. Princípio de operação. Apresentam um funcionamento semelhante às máquinas de corrente contínua convencionais, onde o fluxo magnético produzido pela circulação de corrente elétrica nas aspiras do motor interage com o fluxo produzido pelos ímãs permanentes, gerando assim torque entre o conjunto espira-ímã e realizando a rotação do rotor. Entretanto, nos motores brushless DC é necessário que exista o sincronismo entre a posição do rotor e a corrente em seus enrolamentos para que o seu correto acionamento seja realizado. Excitação trapezoidal. Este é o método mais simples de acionamento de um motor brushless DC e é assim denominado devido à natureza trapezoidal da forma de onda de tensão aplicada ao motor. Este método pode ser obtido através do acionamento simultâneo de duas fases do motor, enquanto a terceira é mantida em estado de alta impedância. Uma das vantagens deste método é a possibilidade teórica da obtenção de torque constante do motor. Entretanto, devido a dificuldades na estabilização instantânea da corrente do motor no momento da comutação, um certo nível de ripple é obtido para o torque do motor. Sequência de comutação. A figura apresentada exibe com mais detalhes o formato da corrente elétrica nos enrolamentos decorrente da excitação trapezoidal no motor. Devido à existência de 3 fases para o acionamento do motor, percebe-se uma defasagem de 120 graus elétricos entre duas fases subsequentes. Decorrente disto, observa-se que existe uma determinada sequência para o correto acionamento do motor. Entretanto, caso deseje-se operar o motor no sentido oposto, esta sequência deverá ser percorrida de trás para frente. Acionamento do motor. Esta figura exibe a topologia do circuito eletrônico utilizado para efetuar a comutação do motor, uma ponte inversora trifásica completa. Detecção da posição do rotor, BEMF. Esta técnica se utiliza da tensão induzida no enrolamento não energizado no motor, a fim de detectar o momento ideal para a comutação do motor. A imagem exibe um circuito típico utilizado nesta técnica, um divisor resistivo com um filtro de primeira ordem. Detecção da posição do rotor. Sensores Hall. Nesta técnica, 3 sensores magnéticos são instalados internamente ao motor e fornecem a posição do rotor com resolução de 60 graus elétricos, segundo uma codificação binária. A vantagem desta técnica é a facilidade na integração com dispositivos digitais, visto a natureza binária dos sinais envolvidos. Arquitetura de controle. A figura apresentada exibe a arquitetura de controle típica para um motor brushless DC, onde nota-se a bateria principal, denominada US, a ponte inversora trifásica completa com seus 6 transistores, o motor com seus 3 enrolamentos, denominados pelas letras A, B e C, o elo de realimentação da posição do rotor até o circuito de controle e o circuito driver, responsável pelo acionamento da ponte inversora trifásica. FPGA, Field Programmable Gate Array. São componentes digitais programáveis destinados a implementar circuitos digitais customizados. Para tanto, possuem blocos lógicos e interconexões programáveis internamente, que são configuradas via software para formar o sistema digital necessário. Para sua comunicação com o mundo externo, possuem blocos de entrada e saída responsáveis por interligar a lógica interna ao mundo exterior. Sistemas de controle. Podem ser divididos basicamente em 2 tipos de sistemas: sistemas em malha aberta e sistemas em malha fechada. Os sistemas em malha aberta apresentam a inexistência de medições do sinal de saída do processo. Por outro lado, sistemas de malha fechada apresentam um elo de realimentação saída-entrada que permite efetuar correções no sistema. O uso da malha fechada permite, entre outros, aumentar a precisão do sistema, rejeitar perturbações externas, melhorar a dinâmica do sistema e diminuir a sensibilidade a variações no processo. Dentre as técnicas de controle existentes, uma se destaca pelo amplo uso na indústria: o controle proporcional integral derivativo, que utiliza um sistema de controle em malha fechada. O modelo matemático de um controlador PID
é exibido através das equações 1 e 2. Através de uma análise destas equações, é possível identificar três ações distintas: a ação proporcional, a ação integral e a ação derivativa. A ação proporcional depende exclusivamente do valor instantâneo de erro do sistema. Já a ação integral depende do valor da integral do valor de erro do sistema desde o instante de tempo zero até o instante de tempo atual. Já a ação derivativa depende do valor da derivada do erro no sistema. Capítulo 3. Desenvolvimento. Requisitos de projeto. Os requisitos estabelecidos para este projeto são: obter controle do sentido de rotação do motor, controle da velocidade de operação do motor e erro nulo em regime permanente para a velocidade de operação do motor. Arquitetura do sistema. De forma a atingir os requisitos de projeto necessários, um sistema de controle em malha fechada com o auxílio de um controlador PI foi implementado. Este sistema se baseia comparando a velocidade desejada com a velocidade atual do rotor, gerando assim um valor de sinal de erro que alimenta o controlador PI, que por sua vez efetua os cálculos necessários, dando origem ao sinal de controle da modulação PWM. Este sinal alimenta o bloco lógica de comutação, que gera três sinais que são aplicados aos moduladores PWM, que por sua vez geram 6 sinais para o acionamento da ponte inversora trifásica, que manipula a fonte de alimentação DC do projeto, no caso a bateria, efetuando assim o acionamento das bobinas do motor. Materiais utilizados: motor brushless DC. Neste trabalho foi utilizado o motor de um hoverboard. Este componente foi escolhido pois se trata de um conjunto motriz que une motor, roda e pneu em uma única peça. As características técnicas deste componente são: motor brushless DC com sensores Hall integrado, 30 polos magnéticos, 36 volts, 350 watts, velocidade nominal máxima de 640 RPM a 36 volts e diâmetro externo do pneu de 6,5 polegadas. A velocidade máxima que este componente consegue atingir é uma velocidade de 20 km por hora. A frequência do sinal dos sensores Hall na velocidade máxima é de 160 Hz. Dessa forma, uma relação de proporção pode ser estabelecida, onde cada 2,5 km por hora equivalem a um sinal de 20 Hz nos sensores Hall, ou, em termos percentuais, 12,5% da velocidade nominal máxima deste componente. Placa de desenvolvimento. De forma a permitir o desenvolvimento e teste do controlador de motores brushless DC desenvolvido neste trabalho, uma placa de desenvolvimento contendo uma FPGA Altera Cyclone 4 foi utilizada. A FPGA utilizada nesta placa possui 6.272 elementos lógicos, 276.000 bits de memória, 92 pinos de entrada e saída, 30 multiplicadores, 2 PLLs e frequência máxima de operação dos elementos lógicos internos da FPGA de 250 MHz. Baterias. Neste trabalho, foram utilizados três conjuntos de baterias. O conjunto 1 utiliza uma célula lítio-íon mais um circuito elevador de tensão elétrica. Na saída deste conjunto, é obtida uma tensão de 5 volts para a alimentação da placa de desenvolvimento FPGA. O conjunto 2 utiliza três células lítio-íon em série, de forma que em sua saída estão presentes 10,8 volts destinados à alimentação da interface de potência e da interface dos sensores Hall. Já o conjunto 3 é a bateria principal do sistema, composta por 80 células lítio-íon. A saída deste conjunto possui 36 volts e é destinada à alimentação do motor brushless DC do projeto. Interface de potência. Este circuito eletrônico foi confeccionado de forma a converter 6 sinais lógicos provenientes da FPGA em 6 comandos de acionamento para os transistores da ponte inversora trifásica presentes no projeto. De forma a efetuar a isolação entre a FPGA e o circuito de alta potência de 36 volts destinado ao acionamento do motor, uma barreira de isolação galvânica com o uso de optoacopladores foi utilizada. Após passar por esta barreira de isolação, os sinais são então encaminhados a 3 circuitos gate drivers que efetuam o acionamento dos transistores da ponte inversora, que por sua vez efetuam o acionamento do motor brushless DC deste projeto. Interface dos sensores Hall. Este circuito eletrônico foi confeccionado com o objetivo de converter 3 sinais lógicos provenientes dos sensores Hall do motor
em outros 3 sinais lógicos destinados a FPGA. Para tanto, um amplificador operacional quádruplo foi utilizado de forma a operar como buffer de corrente para os sinais provenientes do motor. Uma vez amplificados, estes sinais são encaminhados a uma barreira de isolação galvânica composta por 3 optoacopladores, e uma vez passando por esta barreira, estes sinais são então encaminhados para a FPGA. Sistema digital desenvolvido. Foi utilizado o software Quartz Prime 18.1.0 Late Edition no desenvolvimento deste projeto, tanto para a síntese dos arquivos elaborados, quanto para a gravação do dispositivo FPGA utilizado. Os códigos desenvolvidos foram elaborados inteiramente em linguagem VHDL. Cada código objetiva implementar uma função lógica específica necessária para a correta operação do controlador. Cada código foi implementado sob a forma de um bloco funcional em um arquivo de esquemático, arquivo este o principal do projeto. Esta metodologia foi utilizada como forma de propiciar uma visão de alto nível do sistema, facilitando sua compreensão e desenvolvimento. Esta figura exibe o arquivo de esquemático elaborado. Nela, cada código desenvolvido em linguagem VHDL representa um bloco funcional, representado através dos retângulos da imagem. Cada bloco se comunica com os demais através de linhas, formando assim conexões para os sinais. Os próximos slides irão apresentar mais detalhes a respeito do sistema elaborado. Sinais de entrada. Os sinais aplicados aos pinos do FPGA se conectam ao sistema digital desenvolvido através da declaração no arquivo de esquemático de pinos de entrada. Dentre estes sinais, podemos citar os sinais de clock e reset, os 3 sinais dos sensores Hall do motor e os 4 sinais dos botões da placa de desenvolvimento, que efetuam o controle da velocidade do motor. Temporização. De forma a controlar a taxa de amostragem dos sinais no sistema, 4 temporizadores foram utilizados. Estes temporizadores controlam as frequências de amostragem dos sinais dos sensores Hall do motor, dos botões da placa de desenvolvimento, do controlador PI do sistema e da medição de velocidade do motor. Amostragem. 2 blocos de amostragem foram inseridos no sistema como forma de armazenar os valores lógicos das variáveis presentes nos pinos de entrada do FPGA a cada vez que o sinal de amostragem é recebido dos temporizadores. Velocidade do motor. A velocidade do motor brushless DC é monitorada através dos sinais dos sensores Hall, que em conjunto com um contador interno determinam o período da onda destes sinais. Este valor de período é então convertido para um valor de frequência elétrica, a fim de proporcionar o sinal necessário para os outros blocos do circuito. Sistema de controle. Estes blocos implementam um controlador PI, proporcional integral, cuja função é comparar o valor aplicado às entradas de referência do sistema, no caso a velocidade desejada do motor, com o valor presente na saída do processo, no caso a velocidade instantânea do motor. Este conjunto de informações permite que o controlador PI gere o sinal de controle do sistema, que controla o acionamento do motor brushless DC. Lógica de comutação. A função destes blocos é avaliar os sinais dos sensores Hall do motor em conjunto com o sinal do controlador PI, como forma de determinar quais as bobinas do motor devem ser acionadas. Consequentemente, o sentido de rotação do motor é determinado por este bloco, visto que ele determina quais bobinas devem ser acionadas. Modulação PWM. A função destes blocos é gerar o sinal de modulação por largura de pulso necessário para o acionamento do motor. Para tanto, 6 sinais distintos são gerados. Cada um destes sinais é responsável pelo acionamento de um componente da ponte inversora trifásica. Indicação visual. Este bloco utiliza os 4 LEDs disponíveis na placa de desenvolvimento para implementar uma barra gráfica. Dessa forma, o sinal modulado aplicado ao motor pode ser visualizado. Sinais de saída. De forma a permitir a comunicação do sistema digital desenvolvido com o mundo exterior, pinos de saída foram inseridos no arquivo de esquemático do projeto elaborado. Dessa forma, os sinais gerados podem ser utilizados para o controle de dispositivos externos ao FPGA. Uso de recursos do FPGA. Após a síntese completa do sistema, o uso total de recursos do FPGA pode ser avaliado. Ao total,
Percebem-se que 1.500 elementos lógicos foram utilizados, assim como 854 registradores e 21 pinos de entrada e saída. Em termos percentuais, isso significa 24% do total de elementos lógicos e 23% do total de pinos de entrada e saída. Protótipo desenvolvido. Como forma de avaliar o comportamento do controlador de motores brushless DC desenvolvido, um patinete foi modificado de forma a conter a bateria, os demais equipamentos eletrônicos e o motor brushless utilizado no sistema. Sua função é permitir que sejam realizadas medições de tensão, corrente e potência elétrica em um veículo elétrico. Capítulo 4. Experimentos e resultados. Parametrização do controlador. Uma série de testes foram realizados com o intuito de determinar os melhores valores para os parâmetros do controlador. Os melhores valores identificados são listados abaixo. Frequência de amostragem dos sensores Hall, 1666 Hz. Frequência de amostragem dos botões de ajuste da velocidade, 10 Hz. Frequência de amostragem do controlador PI, 166 Hz. Frequência de modulação do motor, 25 kHz. Ganho proporcional, 0,8. Tempo integral, 1,152 segundos. Entretanto, estes valores se ajustam apenas ao regime de aceleração e de velocidade constante do veículo, sendo que, para desacelerações, o veículo apresenta uma resposta muito lenta, o que pode ser problemática em um veículo elétrico. Dessa forma, uma mudança na arquitetura do controlador PI foi proposta. A imagem da figura exibe a arquitetura alternativa para o controlador PI, onde o sinal de erro é comparado e seu valor é verificado. Se o erro for positivo, estamos em um regime de aceleração. Dessa forma, Kp ganho proporcional é mantido em 0,8 e tempo integral em 1,152. Entretanto, se o valor do erro for negativo, o valor do ganho proporcional Kp é mantido igual a zero e o tempo integral a 0,144 segundos. Desta forma, se obtém uma desaceleração constante e rápida. Instrumentos de medida utilizados. Neste projeto, foram utilizados 3 instrumentos de medida, que são multímetro Minipa, modelo ET2082C, utilizado para o monitoramento da corrente elétrica da bateria principal do sistema, na escala de 20 A DC. Multímetro Minipa, modelo ET1002, utilizado no monitoramento da tensão elétrica da bateria principal do sistema, na escala de 200 volts DC. E um osciloscópio portátil, marca Hantek, modelo 2D72, de 2 canais de 70 MHz, utilizado para o monitoramento dos sensores Hall do motor brushless DC. Experimentos sem carga versus com carga. Os experimentos sem carga foram assim denominados, pois o conjunto motriz opera livre, sem contato com o solo. Já os experimentos com carga foram assim denominados, pois o conjunto motriz opera em contato com o solo, onde a massa do veículo e do usuário representam a carga mecânica aplicada ao motor. A massa aproximada do veículo é de 20 kg, enquanto que a massa aproximada do usuário é de 80 kg. Experimento sem carga. Velocidade em regime permanente. O controlador desenvolvido foi testado para 25, 50, 75 e 100% da velocidade nominal máxima do motor. Desta forma, os seguintes valores de frequência foram obtidos para os sensores Hall do motor: 40, 80, 120 e 160 Hz. Estes valores estão de acordo com os valores esperados, conforme identificados na seção que descreve o motor utilizado. Este experimento foi realizado também para o sentido oposto da rotação do motor, ao qual resultados similares foram obtidos. Corrente elétrica em regime permanente. Neste experimento, os valores de corrente elétrica da bateria foram monitorados para 8 diferentes velocidades do motor. Ao total, 3 repetições deste experimento foram realizadas. Ao final, a média aritmética de todas as medidas de corrente foi realizada. Esta figura exibe sob a forma de um gráfico os valores médios obtidos na realização do experimento. No eixo vertical, tem-se a corrente elétrica média da bateria, medida em amperes. Já no eixo horizontal, a velocidade do motor, em termos percentuais. Identifica-se que, quanto maior a velocidade do motor, maior o consumo de corrente elétrica da bateria. Percebe-se ainda um ligeiro aumento da taxa de crescimento da corrente elétrica da bateria para maiores velocidades do motor. Experimentos com carga. Corrente elétrica em regime permanente.
A corrente elétrica da bateria do veículo foi monitorada para 4 diferentes valores de velocidade. Ao total, este experimento foi repetido 3 vezes. Ao final, os valores médios de corrente elétrica foram calculados segundo média aritmética. Esta figura exibe sob a forma de um gráfico os valores médios obtidos na realização do experimento. O eixo vertical representa a corrente elétrica média da bateria, medida em amperes, e o eixo horizontal a velocidade do veículo, medida em km por hora. Identifica-se que, quanto maior a velocidade do veículo, maior o consumo de corrente elétrica da bateria. Percebe-se ainda que existe um ligeiro aumento na taxa de inclinação da corrente elétrica da bateria à medida que maiores velocidades do veículo são atingidas. Consumo energético e autonomia. De forma a identificar estes dois parâmetros no protótipo de veículo elétrico elaborado, os valores do experimento anterior para a corrente elétrica média da bateria foram organizados em uma tabela juntamente com o valor médio de tensão elétrica da bateria e a velocidade do veículo. Dessa forma, foi possível estabelecer a potência elétrica consumida da bateria, em watts, juntamente com o consumo energético apresentado pelo veículo, em watt-hora por quilômetro percorrido, juntamente com a autonomia teórica do veículo, em quilômetros. Esta figura exibe o consumo energético do veículo para diferentes valores de velocidade. O eixo vertical representa o consumo energético por distância percorrida, medido em watt-hora por quilômetro, e o eixo horizontal a velocidade do veículo, em km por hora. Identifica-se que, à medida que a velocidade do veículo cresce, o consumo energético por distância percorrida também cresce. Já esta outra figura exibe a autonomia teórica do veículo para diferentes valores de velocidade. O eixo vertical representa a autonomia do veículo, medida em quilômetros, e o eixo horizontal a velocidade do veículo, em km por hora. Percebe-se que, à medida que a velocidade do veículo aumenta, a autonomia teórica diminui. Capítulo 5. Conclusão. As conclusões obtidas com a realização deste projeto foram: os objetivos propostos inicialmente foram atingidos: controle do sentido de rotação, velocidade e obtenção de erro nulo em regime permanente para o motor brushless DC. O uso de um dispositivo FPGA se mostrou uma solução bastante flexível para o controle de motores brushless DC, especialmente quando aplicado em veículos elétricos. O uso de sensores Hall integrados ao motor brushless DC permitiu uma fácil integração com o dispositivo FPGA, principalmente devido à natureza binária dos sinais envolvidos. Os experimentos realizados neste trabalho indicam que um controlador PI assimétrico, onde KP e TI dependem da polaridade do erro, isto é, positivo ou negativo, apresenta melhores resultados quando comparado com um controlador PI clássico, para aplicação em veículos elétricos. O veículo de teste elaborado permitiu identificar ainda uma tendência crescente de consumo energético e decrescente para a autonomia do veículo à medida que maiores velocidades são atingidas. Um vídeo demonstrativo do protótipo de veículo elétrico foi elaborado. E este foi o protótipo desenvolvido. Obrigado pela sua atenção.